rota da promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Até aqui tá bom. Feche seus olhos, oremos. Senhor, a tua palavra, ela vem para nos trazer luz, direção e entendimento. E nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que tu tem reservado para nós nessa noite. Fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, carecemos e queremos receber o teu orvalho sobre a nossa alma nesta noite. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e repita assim comigo: eu estou na rota da promessa. Está mesmo, irmão? Amém? Nós falamos muito em promessas. Nós cantamos sobre promessas. Levantamos a mão e, em uníssono som, falamos: eu tenho a marca da promessa. No mundo de hoje, onde nós temos visto que ser evangélico, estar no mundo gospel, tem se tornado uma moda. A gente precisa parar de fato para refletir sobre essa promessa. Que promessa é essa? Quem prometeu? Quando foi? E a gente precisa olhar para a palavra e entendermos isso na nossa realidade hoje. Aqui nós temos diante de nós uma promessa feita àquele homem que é chamado o pai da fé, Abraão, que depois o nome virou Abraão. Abraão significa pai exaltado, Abraão, pai de multidões. E a esposa também teve o nome mudado, como nós vimos aqui, era Sarai, e depois se torna Sara. Nós vamos chegar lá nessa história. Esse homem até hoje é chamado de pai da fé, e ele é patriarca para nós, os cristãos, porque entendemos que em Cristo as promessas feitas a Abraão também nos alcançaram. Ele é o pai da fé e é o patriarca também para os judeus, e ele também é o pai da fé e patriarca para os muçulmanos, ou seja, a maioria das pessoas do mundo tem um grande respeito e admiração por Abraão. Os muçulmanos, eles não creem que o filho da promessa era Isaac, eles acreditam que foi Ismael, mas todos remetem a Abraão. Quando nós olhamos essa história, é importante a gente observar algumas coisas que circundam esse versículo que nós estamos olhando aqui.
quando nós vemos esse chamado, nós vemos que esse chamado é um chamado para que Abraão saia da sua terra e da sua parentela. Pastor, aonde Abraão morava? Nós temos pelo menos duas interpretações a respeito do chamado de Abraão. Uns defendem que aconteceu em Ur dos Caldeus, que fica no Crescente Fértil, ali a antiga região mais conhecida abrangentemente como Mesopotâmia, uma região muito grande. Abraão sim era de Ur dos Caldeus, e a gente sabe que lá era uma terra de muita idolatria. Lá os arqueólogos descobriram que já há mais de 2000 anos antes de Cristo, eles adoravam e tinha ali, como se fossem minaretes, umas construções que faziam observação à lua. Eles chamavam de deusa Nana, e eles adoravam essa deusa. Outros acreditam que numa segunda etapa da vida de Abraão, quando eles estão em Harã, é ali que acontece a promessa. Por que tem essas duas interpretações? Quando nós lemos em Gênesis 11, a gente vê que Terã, o pai de Abraão, ele sai com os seus filhos, sai com a sua família e vai para Harã. Eles ficam em torno de uns 15 anos em Harã. Mas lá em Atos, quando Estevão está falando da história de Israel, ele vai dizer que o chamado, Abraão ele recebeu em Ur, não em Harã. Então tem essas duas interpretações que a gente só vai entender na eternidade. Mas o que nós precisamos entender? Houve um chamado a Abraão e um chamado com promessas, e isso nós precisamos parar, observar e trazer para a nossa realidade. Se foi em Ur ou se foi em Harã, Deus se revela para esse homem, que era politeísta, ou seja, Abraão, o seu pai Terá e toda a sua família, eles seguiam o costume da época, que era adorar estátuas, adorar gessos, adorar barro, adorar Nana, adorar a deusa Lua. Ou seja, era uma sociedade politeísta com vários deuses, e nós sabemos que tanto o pai de Abraão quanto Abraão praticavam isso. Pastor, como que nós sabemos disso? Josué, ele vai justamente relatar isso, Josué 24 e versículo 2. É para essa família idólatra, essa família que vivia no meio de um povo idólatra, que Deus escolhe esse homem chamado Abraão, dentre 3 irmãos, dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, porque eu quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. Se você deseja entender o chamado de Deus para a sua vida, e se você acredita que existe uma promessa de Deus para você, primeira coisa que você precisa fazer é estar atento a esse chamado. Você precisa estar atento a esse chamado, ouça esse chamado, porque antes da promessa vem um chamado. Tudo começa com um chamado. O versículo 1 é bem claro. O Senhor disse a Abraão: sai da terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Nós falamos de chamado, que Deus nos chama, que nós temos um chamado. Desde o início, esse chamado, ele evidencia algumas coisas importantes. Primeiro, o chamado, ele exige renúncia. Olha só. Primeira palavra, Abraão, sai da sua terra. Abraão, ele já tinha passado dos 70 anos, tinha construído uma história num lugar, tinha crescido, e depois, mesmo estando em Harã, onde ficou 15 anos, lá ele adquiriu muitas riquezas, era um homem próspero, e Deus diz: chegou o momento de você sair da zona de conforto. Chegou o momento de você abrir mão de tudo isso, as amizades que você construiu, o nome que você construiu aí, porque eu tenho algo mais excelente para você. Mas sai. É interessante que, às vezes a gente lê as histórias da Bíblia muito rápido, e como a gente sabe o final, a gente pensa que foi muito fácil, porque a gente sabe o final. Agora, você imagine como que foi isso para Abraão naquele dia, que ele recebe um chamado para sair da sua zona de conforto, sair da sua cidade, sair do meio dos seus amigos, dos seus parentes, e ir para uma terra. Maridão, cadê os homens casados aí? Levanta a mão. Chega para a sua mulher e fala que você está indo para um lugar.
E ela vai perguntar: para onde que nós vamos se mudar? Você diz: não sei, nós estamos de mudança. Embarca no carro e vai, para ver a briga que você vai arrumar. É algo extremamente estranho. Abraão, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Primeira coisa, renúncia, desprendimento. Abraão, você quer responder esse chamado? Vai ter que deixar algumas coisas para trás. Na nova aliança em Cristo, nós também fomos chamados. E eu sempre digo que Jesus não nos deu o golpe do baú. Porque Ele deixou bem claro: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer vir após mim, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Começa por você estar se entronizando. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Abra mão desses desejos pecaminosos, esses desejos lascivos, esses teus costumes que você tem o hábito de praticar, que não me agrada. Abra mão disso. O chamado para nós é muito parecido com o chamado para Abraão. Negue-se, saia, vá. E é interessante que esse chamado, ele também não dá muita garantia. Abraão, sai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente vê implicitamente aqui nesse chamado para Abraão, é um chamado para dependência, porque é muito fácil. Abraão, é o seguinte: você vai sair de onde você está, do meio dos seus parentes, e você vai caminhar 15 quilômetros para a região norte, lá tem um oásis, lá você vai ficar, lá eu vou cuidar de você, lá já tem alguém te esperando. É muito fácil. É muito fácil Abraão colocar no Waze dele a rota e chegar lá, mas não foi assim. Abraão, você vai sair, e você não vai saber para onde está indo. Irmãos, quando eu olho para essa realidade aqui, eu fico imaginando como que foi isso naquele tempo. Porque hoje nós vamos naquela região, e tive a oportunidade de passar em várias regiões ali do Oriente, né? Egito, Turquia, ali em Israel. É tudo seco, é tudo deserto, é pedra e areia o tempo todo. Para onde você olha, todos os lados, é isso. Você precisa fazer a leitura desse capítulo entendendo que Deus estava mandando ele sair de uma região próspera, uma região segura. Ur dos Caldeus, por exemplo, é uma cidade que os arqueólogos estão descobrindo que tinha mais de 200 mil pessoas na época, claro, porque era cercado de grandes rios, era a região mais fértil depois ali do Nilo. Então era uma região muito fértil, muito populosa. Deus diz: sai, e você vai começar a caminhar no deserto. O chamado de Deus para cada um de nós, para que nós venhamos começar a depender dEle. A mesma coisa vai acontecer anos e anos depois com Moisés. Ele sai do Egito, onde tinha plantações de melão, pepino, tinha tudo ali. O Nilo dava tudo para o povo hebreu, mesmo sendo escravo no Egito. Deus diz: sai e vai para o deserto. E daí todo dia está caindo o pão do céu, para o povo se lembrar: quem dá é Deus, quem cuida é Deus, quem nos protege é Deus, quem nos supre é Deus. Para ser cristão hoje, acreditar no chamado de Deus, a gente precisa repetir isso no dia a dia e na alma, sabendo que se eu respondo o chamado de Deus, se eu prestar atenção nesse chamado, eu sei que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, e eu preciso ter sensibilidade à direção que Ele me dá, e eu preciso depender totalmente dEle. Primeira coisa então, para você que está na rota da promessa, preste atenção no chamado, ouça o chamado. Segunda coisa muito clara aqui no texto, você precisa crer na promessa. E como eu falei, eu repito, promessa vem muito antes do chamado, porque é muito bom a gente pegar aqui no verso 2 e 3, você pode ficar com a Bíblia aberta aí em Gênesis 12, é muito bom a gente pegar, e eu quero isso aqui para a minha vida. Olha só: Abraão, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você quer isso para você? Amém ou não amém? Eu quero isso para mim. Agora tem um versículo antes.
E o versículo antes é o chamado. Só tem a promessa quem responde o chamado. Só tem a promessa quem aceita o chamado. Nós precisamos entender isso, porque hoje nós vemos uma cultura, uma geração tão egoísta que as pessoas só olham para o seu umbigo e querem bênção para cá, bênção para lá. As pessoas olham os pais como um banco e só querem explorar. As pessoas olham na empresa, só querem sugar da empresa, não querem servir. É a realidade, todo mundo é egoísta. Só que no reino de Deus, a gente precisa entender que a gente desfruta da promessa quando aceitamos o chamado, nos entregamos para esse chamado. É assim que funciona. Nós precisamos crer na promessa, mas entender que ela vem pós-chamado. Abraão, então, ele ouve essa promessa que Deus lhe faz. E que promessa maravilhosa, né? Só que precisa ter muita fé para você crer nessa promessa. Porque o capítulo anterior, se você ver Gênesis 11:30, nós temos uma informação extremamente interessante. Gênesis 11:30 vai dizer: ora, Sarai, esposa de Abraão, ela era estéril. Peraí. Que promessa maluca é essa? Farei de você uma grande nação. Deus está com um projeto de construir um grande povo e está chamando um casal estéril para isso? Que loucura é essa? Que promessa é essa? Promessa de um Deus que a gente não entende, que aos nossos olhos parece um Deus muito maluco, muito doido, mas é o Deus que escreve certo em linhas tortas. É um Deus que faz acontecer quando não tem perspectiva nenhuma. Mas a promessa estava ali. É uma promessa que exige fé. A mesma coisa é comigo e contigo. Qual a promessa que o Senhor Jesus te fez? Promessa de vida em abundância. Promessa de você desfrutar de paz em meio ao caos. E nós estamos todo dia cercados de caos. Liga a televisão. É só problema, é só bomba, é só guerra, é só corrupção. Estamos cercados de problema. Como que nós conseguimos sobreviver? Como que a nossa alma consegue relaxar? Como que nós encontramos paz nessa loucura toda? Só em Deus. É promessa. Precisa ter fé para crer e desfrutar dela. Nós temos promessa que Jesus vai voltar. Nós temos promessa que nós iremos habitar com Ele eternamente e com Ele governaremos. Promessa que a gente precisa crer. Agora eu acho interessante justamente os verbos que aparecem nessa promessa. Os verbos são: Abraão, eu farei de você um grande povo. Abraão, eu tornarei o seu nome famoso. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Abraão, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, a gente vê o tempo todo, para o cumprimento da promessa, Deus chama a responsabilidade para ele. Abraão, você responde o chamado. Eu vou fazer aquilo que a sua mente talvez agora não entenda. Quem sabe, Abraão estava questionando: peraí, eu estou com 75 anos. A minha mulher está com 65 anos. Esse Deus aparece para a gente, dizendo que de mim vai fazer uma grande nação? Agora é fantástico quando a gente vê o versículo seguinte, versículo 4. E aí está a terceira lição de quem está na rota da promessa: a obediência. Porque o verso 4 diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Irmãos, por isso Abraão é chamado de o pai da fé. É um ato de muita fé. Você sair da sua zona de conforto, você sair do meio dos seus parentes e você ir para um lugar que você não sabe aonde vai dar, não sabe aonde esse Deus quer te levar. E mais, você está levando a sua esposa, que estava naquele conforto, estava sendo ali sempre bem nutrida, bem vestida, que gostava dos shoppings daquela região. Você está pegando ela, tirando a sua família, e indo para o deserto, para andar, sabe quantos quilômetros mais ou menos, até chegar em Canaã? 650 quilômetros pelo deserto. Por isso que a gente precisa ler esse texto com uma outra ótica. É uma ótica que não tinha estrada, é uma ótica que não tinha carro, não tinha avião, é uma ótica que tinha camelo, tinha jumento, tinha cavalo.
E você tem que andar 650 quilômetros no deserto árido. Você sabe o que é isso? Isso aqui, na ótica humana, é suicídio. Abraão, você está louco em pegar a sua mulher, sair da nossa cidade, você vai para o deserto, caminhar sem direção, nem sabe o lugar onde esse Deus está te levando? Abraão, dependência total do Senhor. Abraão, ele escolhe obedecer. Pastor Lediel, o que isso tem a ver comigo? Quando nós aceitamos o chamado, crendo que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, a gente precisa fazer com que a nossa fé, ela gere atitudes. E a atitude de quem acredita na promessa, quer desfrutar da promessa, é obedecer. Por mais que pareça loucura, você vai perdoar ele depois de tudo que ele fez? Sim, porque tem uma promessa de Deus, que se eu perdoar eu tenho cura na alma, que eu preciso perdoar até 70 vezes 7, porque Jesus é o meu referencial. Não, você tem certeza que você não vai pegar aquele mulherão que está te dando em cima? Você não vai ficar com aquele gatinho que está te cantando? Ninguém vai saber, tua esposa não vai saber, teu marido não vai saber. Não, eu tenho uma promessa de desfrutar com o Senhor a eternidade. Eu vou renunciar todos os confortos, todos os prazeres carnais. Aos olhos humanos é loucura você não mentir para se dar bem. Aos olhos humanos é loucura você vir toda semana aqui na igreja, quando podia estar embalado, em estar festa, ou podia estar trabalhando, ganhando mais dinheiro. Aos olhos humanos tudo é loucura, mas nós aceitamos o chamado, cremos na promessa, renunciamos tudo aquilo que tentam nos oferecer, mas nós sabemos que vai valer a pena. Ei, quando eu leio a história de Abraão, eu sou sempre convidado a sair da minha zona de conforto. Sou sempre convidado a sair da minha zona de conforto. Eu me lembro que esse processo, esse trabalhar de Deus começou na minha adolescência. Deus me chamando para algo muito grande com Ele e eu dizendo não. Hoje vocês me veem aqui, vocês não imaginam que eu era um menino que ficava brabo pra caramba quando alguém me chamava de pastorzinho. Filho de pastor, neto de pastor, muitos olhavam pastorzinho. Eu ficava brabo, não queria fazer trocentas outras coisas. Queria estar envolvido em alguma coisa na igreja, ajudar na igreja, entregar o meu dízimo, dar oferta, mas eu não queria nada disso. Meu sonho, sabe o quê? Era ser rico. Meu sonho era ser rico, né? Queria ser um grande empresário e tal, esse era meu sonho. Mas Deus foi chamando. Em Lages eu tive um acidente, vocês já sabem o milagre que Deus fez na minha vida. Lá Deus se revela, lá Deus chama. Na minha adolescência, eu era muito orgulhoso, no sentido de eu me banco. E desde os meus 14 anos eu trabalhei em padaria, fui office boy, fui secretário, fiz um monte de coisa. Ganhava uma merreca, mas aquela merreca eu era tão orgulhoso que eu ia lá e eu mesmo dizia para meus pais, eu vou comprar minha roupa, deixa comigo. Eu andava com os trapos, ridículo, absurdo, né? Quando não pegava e comprava coisa ruim, usava a roupa do meu irmão, do meu pai. Tem até uns vídeos aí que vocês nem devem procurar na internet, eu cantando nessa igreja com um sacão enorme, que era a camisa do meu pai, né? Porque eu não queria gastar dinheiro com roupa. Era assim, um cara muito orgulhoso. Comecei a namorar essa gata aqui e Deus começa a fazer um chamado para nós. Ano de 2003, um ano de muita crise. Estudava ciência da computação na FURB, trabalhava administrando essa livraria aqui, muita crise, porque todas as portas fecharam. Eu tentava trabalhar na área de informática aqui na nossa cidade, que é polo disso, todas as portas fecharam, nada abria para mim. Estava no 2º semestre já de ciência da computação, todos os meus colegas de classe trabalhando e nada se abria para mim. Daí eu fui orar, e daí Deus foi direcionando algumas coisas. Deus direcionou que era tempo de sair da zona de conforto. Tempo de sair de Blumenau, tempo de sair da asinha do pai e da mãe. Era tempo de ir para bem longe. E daí no dia 31 de janeiro de 2004, eu caso com essa mulher pobre, eu pobre, paupérrimo, o sogro teve que bancar tudo na festa, né? E a gente vai para Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, para estudar. Eu nunca me esqueço
do dia que os nossos familiares foram lá, deixaram nós lá, tal, a nossa casa estava praticamente toda vazia, tinha um colchão só e tal. E daí, os nossos pais, eles iam embora, deixaram a gente no centro daquela cidadezinha. E daí, eu olho para o lado, essa mulher chorava. E daí eu, agora eu sou marido, cara? Eu com 19 anos, ela com 17. 19 e 17. Eu boto a mão no ombro dessa mulher e eu disse: fica tranquila que agora eu vou cuidar de você. Na minha mente eu perguntava: e quem vai cuidar de mim? E daí a gente começou a ver que Deus cuida. Deus começou a suprir, Deus começou a mostrar, Deus começou a fazer, Deus começou a trabalhar. Os desertos surgiram. Ixi, quantas lágrimas a gente ainda chorou junto. 4 anos fora de Blumenau, 4 anos distante dos familiares, mas 4 anos de muito crescimento, de muita experiência com Deus, de entendendo que nos detalhes da vida Deus está suprindo. Mas o que eu escolhi fazer? Eu escolhi obedecer. Essa mulher escolheu o quê? Obedecer. Eu sempre digo, era filhinha de papai, O pai dela empresário, bem-sucedido, tudo bom e do melhor. Agora, nós lá em Pindamonhangaba, comendo ovo com arroz, ou às vezes salsicha com arroz, e ela chorava, porque toda semana tinha um churrasquinho na casa do pai dela. Deus nos ensinando, Deus nos lapidando, Deus nos fazendo crescer, e Deus revelando as promessas que tinha na nossa vida. O que a gente precisou fazer? A gente precisou obedecer, sair da zona de conforto. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, e você sabe qual é a sua zona de conforto. Deus já te chamou algumas vezes para você sair. Deus chamou algumas vezes você para fora, para você romper. Você sabe que vai ter um processo de dor, mas você não quer sair porque está muito bem ali. Agora, deixa eu liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Se você quer voar mais alto, se você quer desfrutar as promessas que Ele tem na sua vida, chegou a hora de romper, chegou a hora de obedecer. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Essa semana alguém chegou no meu escritório chorando: pastor, eu já passei dos 25 e eu estou frustrado por causa disso. Eu falei: é que Deus está te chamando para algo novo e você não está obedecendo. Você precisa sair, você precisa romper. Cara, você passou dos 25, você está com uma culpa enorme porque ainda está na casa dos seus pais. Dentro de você a sua alma está gritando para você construir a sua vida, mas você tem medo. Eu falei: aceita o chamado de Deus, faça essa aliança com o Senhor, e você vai ver que vai dar certo, obedeça ao chamado, se entregue, se doe, vá além, mas é tempo de sair da zona de conforto. Deixa eu correr que tem mais 2 pontos que eu preciso falar para você, que está na rota da promessa. Falei que você precisa ficar atento ao chamado, falei que você precisa crer na promessa, você precisa obedecer às orientações. 4ª coisa, preste atenção nisso, você precisa constantemente construir altares. Nós estamos no 1º capítulo geral que fala sobre a vida de Abraão. E aqui, nesse inteirinho, nós vamos ver pelo menos 2 vezes Abraão construindo altares e invocando o nome do seu Deus. Pastor Lediel, o que isso significa? Significa manter o relacionamento com Deus. Não adianta você aceitar o chamado, você crer na promessa e você obedecer 1 vez, 2 vezes, Senhor. Você precisa regar sempre a sua alma com as instruções de Deus. Você precisa criar um vínculo com os céus. Você precisa estar todos os dias invocando a presença do Senhor. É fantástico quando o texto vai dizer assim, olha só, o versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Sabe por quê? Eles registraram isso aqui. Falaram de um carvalho de Moré. O que tem a ver carvalho de Moré? Por que falar que naquela época os cananeus habitavam nessa terra? Sabe por quê? Esse carvalho de Moré, como era costume na época da antiguidade, grandes árvores frondosas, eram lugares de culto a deuses pagãos. Essa árvore, ali nesse lugar, era um lugar de idolatria.
Era um lugar onde eles invocavam outros deuses. É ali que Abraão chega, e ele faz questão de, sabendo que os seus vizinhos iam perceber, ele começa a construir um altar. O que é um altar? Naquela época, altar era provavelmente pedras que ele pegava, colocava, fazia como se fosse uma altura desse púlpito de pedras, e em cima sacrificava um cordeiro a Deus. Isso era as oferendas que se faziam, e ali ele invocava o nome do Senhor. Ali era uma demonstração de pacto. E quando nós falamos de altar, nós falamos justamente disso, é buscar experiências com Deus que são marcadas na nossa alma, indeléveis na nossa alma. Isso precisa acontecer. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas até ouvem e entendem a promessa, elas creem na promessa, e elas começam a dar os primeiros passos da promessa, em direção à promessa, mas param. É por causa disso aqui, porque não constrói altares ao Senhor, porque esquece de alimentar a alma, esquece de dobrar o joelho, estar na presença de Deus, esquece de todo dia ir buscar o maná da alma através da oração. Então você que está na rota da promessa, você precisa entender isso. Não se pode negligenciar o relacionamento com Deus. Não adianta estar aqui toda semana, mas entre as quintas-feiras, como eu digo, você não busca Deus, você não ora, você não constrói os teus altares. E daí passa a semana conturbada, passa a semana cheia de problema, às vezes até esquece a promessa, daqui a pouco não está mais aqui recebendo esse gotejar semanal, se perde nos caminhos da vida. Quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras e nesses bancos que não estão mais aqui, estão na pior? Escolheram o caminho do erro, do pecado, abriram mão da promessa, sabe por quê? Negligenciaram a construção dos altares. Sabe por quê? Muitos se deixaram levar pela influência dos cananeus, preocupados o que os cananeus vão pensar. Abraão não estava nem aí. Se os cananeus querem adorar árvore, querem adorar barro, querem adorar cimento, querem adorar chão, querem adorar lua, o problema é deles. Eu vou invocar o meu Deus, aquele que me chamou, aquele que está me conduzindo. Abraão, ele constrói altares. Para a gente finalizar, o capítulo 12, ele vai dizer que Abraão também comete erros. O pai da fé comete erros. Nós vamos ver os próximos versículos dizendo que Abraão, ele fica um tempo ali naquela terra onde estavam os cananeus, mas o verso 10 vai dizer: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abraão, ele está indo em direção ao Egito, e ele olha para sua esposa, Sarai. Quantos anos que eu falei que Sarai estava? 65 anos. Mas ele olha para aquela mulher, caramba, essa mulher é um mulherão mesmo. Ô mulherão. Mulher bonita. Não sei o que ela fazia para conservar a sua beleza, mas chamava atenção. Talvez porque alguns dizem que não teve filhos, né, para estressar ela, mas não sei. Ela estava inteirona. Abraão olha para ela e diz: nós vamos chegar no Egito, você sabe como que as coisas funcionam lá, né? Eles vão ver a tua beleza. O faraó vai te desejar. E para ficar contigo, ele vai me matar. Naquela época, os reis, os ditadores, né, e os faraós no Egito, eles faziam justamente isso. Eles eram a autoridade máxima e eles eram vistos como deuses. Então, se o faraó desejasse qualquer coisa, ele tinha. Era uma comida que ele desejava, ele tinha. Ele queria a morte de alguém, ele tinha. Ele desejava a mulher de alguém, se o cara não cedesse, ele mandava matar. Era assim, ele era um deus. Abraão já tinha ouvido como é que era lá no Egito. Ele olha para Sara e diz: você não vai falar que tu é minha mulher. Sarai, fala que nós somos irmãos. Uma mentirinha. E o texto diz que, como ele havia imaginado, acontece. Eles chegam no Egito, Faraó arregala os olhos para aquela mulher. Que mulher bonita, que mulher maravilhosa, quero ela para mim. E eles mentem dizendo que era irmã de Abraão. O cara enche Abraão de presente para conquistar o cunhado, né? Leva Sarai para ficar com ela. E daí a mão do Senhor começa a pesar sobre Faraó. Eles começam a ficar doentes, cheios de problemas, até que eles têm um entendimento.
E eles vão, Abraão, como é que você mentiu para a gente? Não é a tua irmã, ela é a tua esposa. Enche Abraão de presente e diz, some daqui, se manda. Quando eu leio essa história, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que, apesar dos erros de Abraão, o Senhor continuava mantendo a promessa sobre a vida dele. Mesmo com os erros de Abraão, quando alguém quis causar mal para ele, mesmo sem saber que era o caso de Faraó, a maldição foi sobre Faraó. Deus estava mantendo a promessa que ele havia acabado, que nós lemos ali: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E mesmo Faraó fazendo isso inconscientemente, estava sofrendo a punição de Deus, e Deus dizendo: Abraão, mesmo você sendo falho, errante, pecador, a gente às vezes assusta, né? Porque o pai da fé, baita covarde, né? Deu a mulher para o cara. É esse tipo de gente que Deus continua mantendo a aliança. É esse tipo de gente que Deus continua mantendo a promessa. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a gente não pode ceder às pressões malignas quando nós caímos e erramos. Nenhum de nós somos perfeitos. A gente falha, a gente erra, a gente comete equívocos. E sabe qual a primeira coisa que o nosso adversário faz? O diabo vem apontando os dedos, acusando: já era, agora não tem mais jeito para você, a promessa caiu por terra, não tem mais chamado para a sua vida. Mas aí quando eu leio que Deus tira Abraão lá do Egito e continua mantendo a promessa sobre a vida dele, eu sei que os olhos de Deus são olhos misericordiosos. Ele perdoa os nossos pecados e Ele continua mantendo as promessas sobre nós. Eu não sei o que você já fez na sua vida, mas todos nós estamos aqui, são pecadores. Talvez você fez coisas terríveis, e quem sabe até hoje o teu adversário te acusa, dizendo que você não é digno de ser abençoado, que você não é digno de prosperar, que você não é digno de desfrutar as promessas. Eu venho como um homem e profeta de Deus aqui dizer para você: as promessas estão de pé. Deus perdoa pecados e Deus mantém a aliança, porque Ele é fiel. Se coloque em pé nessa noite. Primeira parte só dessa mensagem, na rota da promessa. E você ouviu aqui que é preciso estar atento ao chamado de Deus. Você sabe que o Senhor Jesus te chamou para uma nova vida. Eu disse uma nova vida. Você não pode ficar do jeito que está. Eu lembro você que você precisa acreditar na promessa. E o Senhor, Ele tem promessa de uma vida em abundância para você. Se você tem vivido uma porcaria de vida, isso está bem longe da promessa de Deus para a sua vida. Eu falei aqui que nós precisamos obedecer às orientações, sabendo que o Senhor, Ele tem os melhores caminhos para cada um de nós. E aquilo que Ele diz não faça, é para o nosso bem. Eu falei aqui que nós precisamos construir altares ao Senhor, para que nós venhamos entender o agir dEle sobre a nossa vida, para que nós venhamos manter o foco nele, a aliança com Ele. E eu falei aqui que nós precisamos sempre crer nas promessas, mesmo até quando nós falhamos. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Está difícil, a multidão já te cansou. Pense sobre o teu chamado, pense sobre a tua promessa. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus nesse mundo.
teus olhos e vejo sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E nós entendemos, Senhor, que as Tuas promessas estão de pé. Por mais que alguns pensaram que não, por mais que algumas acusações tentaram tirar elas da nossa vida, as promessas estão de pé. E nós queremos, Senhor, estar na rota da promessa. Nós queremos, Senhor, realmente entender o Teu chamado para as nossas vidas e saber que nós vamos ter que sair, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que nos limita. Deus, nós cremos na Tua promessa, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo, Senhor, muitas vezes pensando que tudo está ao contrário, mas nós cremos, Senhor, que Tu és fiel para cumprir. E é por isso que o nosso desejo é Te obedecer, Senhor. O nosso desejo é seguir as Tuas orientações, as Tuas instruções. E para isso, Senhor, nós sabemos que precisamos construir altares. Nós precisamos estar em contato contigo. E aqui eu sei que tem pessoas que precisam, Senhor, de uma revelação divina. Pessoas que precisam de um toque Teu, pessoas que precisam de um renovo na alma, pessoas que precisam fortalecer a fé. Deus, como nós precisamos de Ti, e se lembrar, Senhor, que mesmo apesar do que fazemos, dos nossos erros, pecados e falhas, Tu continuas, Senhor, fiel, mantendo a Tua promessa sobre nós. Deus, eu ministro sobre os Teus filhos pedindo, Senhor, que essa promessa esteja latejando na mente deles durante essa semana. Que haja, Senhor, mais uma vez, reconstrução dos altares. Que haja mais uma vez uma ratificação das alianças contigo, porque nós queremos desfrutar das Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Então,